Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo aqui, passando aqui para começar a falar desse início de semana, né? Hoje segunda-feira, 19 de janeiro, e queremos estar falando aqui algumas coisas, né? A respeito do Michael, uma notícia cedo, ainda é 8 e pouca da manhã ainda não temos nenhuma atualização no caso, né? Tanto do Michael quanto do Paquetá, né? Ontem, com a volta do BAP, o BAP estava de viagem, hoje deve ter um desfecho aí, a gente deve ter alguma informação aí. Assim que sair alguma informação desse respeito, a gente grava um vídeo aí e traz aqui para vocês, né? A gente fica na guarda também dessa notícia chegar para a gente, tá legal? A gente queria mais fazer aqui um debatezinho hoje, né, de manhã. Ontem eu vi alguns companheiros fazendo esse debate ontem à noite sobre o planejamento do Flamengo, né, que estava definido, né, até então, final do ano passado, ficou mais ou menos planejado isso, que o time principal voltava na quarta rodada do Campeonato Carioca. A partir da quarta rodada eles voltariam, né, e o time de sub-20 jogaria até a terceira rodada. Eles jogaram até a terceira rodada e parece que foi feito um outro planejamento aí que ontem eu estava ouvindo, parece que eles querem colocar o mesmo sub-20 contra o Vasco e contra o Fluminense, né? O time de sub-20, né, a princípio ele deixou assim uma impressão muito ruim, porque depois daquele jogo, claro, tinha 2 ou 3 profissionais ali jogando contra o Mirassol, né, a qual eles empataram, melhor dizendo, de 3-3. Fizeram um ótimo jogo com o Mirassol lá, e os times grandes que foram lá, né, completo, passaram aperto para ganhar o Mirassol. Deixou uma boa impressão. Mas, a princípio, né, esse jogo aqui do Campeonato Carioca, eles fizeram uma péssima campanha até agora, né? Um empate e 2 derrotas, né? Conseguiu apenas um empate na primeira rodada contra a fraca Portuguesa. E depois 2 derrotas, e a última ainda acachapante, que foi de 3-0 por Volta Redonda. E esse planejamento, o Flamengo é o penúltimo colocado, eu acho, né? Eu até ontem era o penúltimo do seu grupo, né? O Macaé tinha 0, o Flamengo tinha 1, né? Mas é complicado, é uma campanha muito ruim, e provavelmente, se essa rapaziada aí jogar, né, contra o Vasco e contra o Fluminense, pode tomar uma goleada histórica, né? Um time muito fraco, né? Alguns jogadores ali que sobressaem, né? O Iago também, que pode estar tendo embora também, o zagueiro, que já estourou a idade, né? Estão dizendo que vai vender ele, não deve aproveitar ele no profissional. Iago, para quem não sabe, é aquele que fez gol na Portuguesa de cabeça no finalzinho do jogo, e também fez gol no finalzinho do Mundial de Clube contra o Barcelona, também naquele empate que ele fez, aquele gol de cabeça também quase de fora da área, pela ponta esquerda ali. Então, assim, esse planejamento, se for mantido, né, assim, do ponto de vista, vai ser uma catástrofe, né? Se eles manter, né, esse planejamento de deixar o time de sub-20 jogar e não colocar o primeiro time para jogar, o Flamengo pode até ser rebaixado no Campeonato Carioca, que não seria legal, né? O Flamengo, que nunca foi rebaixado em campeonato nenhum, de repente está aí sendo rebaixado no Campeonato Carioca. E essa garotada, se for jogar, com certeza eles até agora não deu a conta. O Bruno Pivetti não consegue botar esse time para jogar. O time está jogando muito mal mesmo, muito mal. Um time sonolento, um time que cria poucas oportunidades, né? A saída do Wallace ainda piorou um pouco ainda. Ele, no meio dessas molecadas aí, já era mais experiente, já estava no time de cima, né? Da mobilidade maior, né? E não estando jogando é muito complicado. A base do Flamengo, assim, eu vi alguns jogadores ali, né, que se destaca assim, que a gente vê que tem um futuro, né? Como é o caso do Guilherme. Mas a base do Flamengo, né, tirando aí o Wesley, né, que foi agora a última grande, né, o último, assim, jogador do Flamengo que saiu, né, e
já chegou numa equipe lá, jogando muito bem na Roma. O Flamengo tem formado muito jogador, né? E tem vendido muito jogador, tem vendido bem, como vendeu o Renier, como vendeu alguns jogadores saíram aqui de promessa, muito bem, mas o Flamengo não é aquele time assim que, como a gente vê assim, o Palmeiras, né? Que todo ano tem um jogador muito bom lá sendo revelado, o jogador vai embora, foi o Hendrick, depois saiu o Hendrick, que era um jogador que já saiu já, que disputar lá fora de ponta, jogando, fazendo ótimos jogos. Eu digo assim, no Palmeiras, decidiu muitos jogos no Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras decidindo. Teve um jogo contra o Botafogo, no ano que eles foram campeão, que ele acabou com o jogo, entendeu? O Botafogo estava ganhando, eles viraram o jogo. E depois do Hendrick, né, veio o Estevão, né? E agora tem outro menino lá também que tá jogando também lá, que fez inclusive o gol contra o Santos no Clássico. Assim, uma base que muito boa, os jogadores conseguem ser aproveitados no time de cima. Já o Flamengo não consegue tanto isso, né? Você olha assim, os melhores jogadores que vão surgindo da base e vão chegando com idade mais para cima, assim, eles jogam no Flamengo, né? Os últimos grandes jogadores assim, que o Flamengo formou foi o Vinícius Júnior e Paquetá, né? Que foram os dois últimos grandes jogadores, né? E que o Flamengo assim, conseguiu vender lá para fora, né? E os jogadores fizeram, né? Boa campanha. O Rodrigo Muniz também, agora dessas últimas gerações aí, né? Não tem acompanhado muito o Rodrigo Muniz, mas também tem sido titular lá, né? Não num grande clube, mas está jogando num clube lá de médios, né? Lá na Inglaterra, e tem feito os gols dele lá. Mas assim, aquele jogador de impacto, né? Assim, aquele jogador que realmente você vê muito pouco isso no Flamengo. E os jogadores muito menos sendo aproveitados, porque o Paquetá e o Vinícius Júnior ainda foram aproveitados. O Rodrigo Muniz foi aproveitado um pouquinho e jogou bem no Flamengo, entrava, fazia gol. Agora, você olha a base do Flamengo, muitos jogadores não conseguem firmar no time de cima. Lincoln, você vê aí mais atrás Felipe Viseu, Adrian. Adrian era tido como o novo Zico. Adrian não rendeu. Aí você olha aí esse próprio agora, um jogador que tinha tido com muita promessa, né, do Flamengo, que é o Lohan, está emprestado lá para o time de Pisa na Itália. O técnico falou que ele é muito preguiçoso, né? Saiu até uma notícia há poucos dias agora, que se ele não fosse preguiçoso, ele ia ser, pelo talento dele, ia jogar muito. Mas você vê, passou pelo Flamengo, fez uma grande partida, foi elogiado por Neymar e depois acabou, não conseguiu jogar mais, né? E tem outros jogadores que você vê, né? Igual agora o Wallace apareceu, mas é um jogador completamente comum, não consegue firmar no time de cima, não consegue dar aquele desempenho que o time de cima precisa. O cara aparece, joga um pouco, faz algumas partidas e depois não consegue render. Aí joga uma partida boa, joga outra ruim, aí joga outra ruim, joga outra ruim. É normal o jogador vacilar, mas é muita oscilação para baixo, né? O jogador costuma dizer que quando joga, ele entra e não sente peso. Ele entra, vai jogar uma partida, vai jogar duas e vai virar titular. Você vê aí o Everton Araújo aí subiu e vem jogando, né? Agora o jogador, igual o Vinícius Júnior, quando apareceu com 16 anos, entrou no time de cima já tomando conta, oscilou, mas você vê que é um cara que dá trabalho, já tinha partida que decidia, partia para cima, fazia a jogada dele. Aí você vê Matheus Gonçalves no time de base, quando estava no time sub-20, jogava muito, chegava no time de cima, não conseguia render. Teve na pré-temporada, o Borussia Dortmund veio aqui fazer a pré-temporada e o jogador, né, o Matheus Gonçalves, acabou com o jogo deles, entendeu? Montaram um time lá do sub-20 lá, outras coisas. A molecada, ele acabou com o jogo, deu chapéu, pintou e mudou. Aí na semana seguinte eu vi os lances dele todo, fiquei torcendo para poder jogar profissional, não conseguia fazer a mesma coisa. Aí eu não sei se ele não joga na mesma posição que ele joga no Júnior, chega em cima, o cara de repente, tô com a pendência hoje na ponta esquerda, ele pega o jogador e bota ele lá para a ponta esquerda, fora da posição dele, ou estou com a pendência na ponta direita, que eu não tenho um cara que joga da ponta direita hoje, não está em campo, está machucado, está contundido, aí vou jogar ele para a ponta direita, entendeu? Então assim, o Flamengo não consegue ter um grande jogador firmado e entrando no time, né? Seu elenco quase na totalidade, são todos jogadores de fora. Você olha muito poucos jogadores, né? Quando está no banco,
né? O último aí que ficou com a titularidade aí, jogando direto foi o Wesley, né? Saiu da base, ficou jogando na lateral direita, era o principal jogador. Agora eu acho que no Carioca ele podia fazer o seguinte, tá? Ele tem jogadores que jogam o ano todo, que o Felipe Luiz não conta com ele. Ele podia ter começado o Carioca. Esse jogador Royal ano passado foi muito mal, já podia estar aí para pegar ritmo de jogo. O Flamengo podia botar o Vitão, podia estar aí para pegar ritmo de jogo. O Vitão saiu de férias mais cedo. O Inter não foi até o final do ano igual o Flamengo foi disputando. O Inter não disputou decisão nenhuma, jogou campeonato normal, saiu de férias antes. O Vitão já podia estar aí. O Alan, que não é aproveitado hora nenhuma, entendeu? É um jogador que joga muito pouco durante o ano, era para estar nesse time pelo menos nesse início de campeonato, entendeu? Podia estar jogando. Tem muitos jogadores no Flamengo que estão encostados lá, que podia ter começado o Campeonato Carioca agora, podia estar jogando aí com essa galera aí, podia estar fazendo parte desse elenco aí. O próprio o lateral esquerdo, eu achei também outro erro do Flamengo no planejamento, ter liberado o Vinha, porque o Vinha tem 28 anos, né? Tem 3 lateral esquerdo, beleza, mas a gente tem o Alexandre que machuca direto. O Alexandre faz 4 partidas no seguida, na quinta já machucou, fica afastado. Aí você tem que usar o Ayrton Lucas. Aí o Ayrton Lucas fica sem jogar, né? Ano passado, quando o Vinha ainda estava machucado, teve partida que o Flamengo teve o Ayrton Lucas e teve o Alexandre machucado, e teve que improvisar quem me lembra disso, né? Teve que improvisar o cartão, teve que improvisar o lateral direito, né? Que é o Varela, de lateral esquerdo, e botar o Royal na direita. O Flamengo fez isso algumas vezes. Umas 2 ou 3 partidas o Varela jogou na esquerda, que faltou o lateral. Então a idade assim, do Alexandre é uma idade um pouco avançada, né? Não sei se esse ano ele termina também aí a carreira dele, né? Encerra ela, não sei se continua no Flamengo, esse talvez seja o último ano dele, depende muito da temporada dele. Então assim, era para ter continuado com o Vinha. Alexandre parando no final do ano já tinha lateral, agora não, Alexandre parando no final do ano tem que correr da lateral. Mas o Vinha não vinha jogando porque não tem oportunidade. Ele entrou na partida contra o Bragantino, que o Flamengo estava perdendo, ele acabou com o jogo, o Flamengo veio no jogo, jogou muito. Então assim, não tem ritmo de jogo. Então esses jogadores que estivessem aqui, né, o Flamengo tivesse aí, pelo menos estava fazendo um Carioca melhor. Aí bota a garotada, e se botar aí essa garotada contra o Vasco, né, presta bem atenção, contra o Fluminense, que está vindo aí, o Vasco está jogando com o seu time completo, não está jogando com molecada não. O Fluminense ainda está, alguns jogadores, ontem já colocou alguns, ontem não, sábado, foi o jogo de sábado, colocou já alguns jogadores de profissional, né, para poder jogar no meio das garotadas. Ele começou a fazer essa mesclagem já aí. Se ele fizer isso aí e o Fluminense tiver com o time completo, o Flamengo vai tomar uma goleada histórica aí, vai estar no histórico do campeonato, quando se for discutir, que o Flamengo perdeu pro Vasco ou pro Fluminense de 5, 6, vai estar na história que perdeu, não vai estar que foi time de junho, não vai estar que foi, se for rebaixado, pior ainda. Eu comentei isso no vídeo atrás, que o Campeonato Carioca realmente é muito fraco, é óbvio, né? Mas você também, até pelo nome do clube, né? Você não pode deixar o clube cair para a segunda divisão de um campeonato que é considerado fraquíssimo, né? Aí é pior ainda, porque aí vamos analisar aqui que o Flamengo caia para a segunda divisão do Carioca, tá? Um exemplo. Aí o planejamento é não botar nenhum jogador agora para poder, tá, beleza, vamos colocar aí. Aí ele cai, a campanha não é boa, né? Apesar que se perder o Vasco Fluminense, que de repente eles voltam aí, e já no próximo jogo aí, entendeu? Quando vai ter que jogar, né? Tem Botafogo, depois vai enfrentar e começa a ter problema. Mas vamos lá, vamos supor, né, que ele pega e cai a segunda divisão. Aí vai para a repescagem. Cara, ele vai ter que pegar e mudar o planejamento dele, pegar jogador desse aí e colocar para ganhar os times, mesmo que seja time pequeno para ganhar, para poder voltar para a elite para não querer jogar, não precisar ir para a segunda divisão. Então assim, eu acho que esse planejamento aí, para mim, um pouco ainda deve ser reavaliado agora pelo papo que chegou aí. Acredito que o Flamengo deve sofrer uma pressão para poder mudar isso aí. Vamos torcer para que ele mexa desse time, ou coloque o principal time para jogar contra o Vasco agora na quarta-feira e depois contra o Fluminense. Valeu? Esse aí é o nosso debatezinho aqui de manhã, né? A respeito disso aí, deixe sua opinião.
Gostaria de saber a sua opinião, o que você acha, se o Flamengo deve entrar aí, deve manter, né, esse time aí de sub-20, se lixar com o Carioquinha, que não é grande coisa, ou se o Flamengo deve entrar aí já profissional nos clássicos, pelo menos nos clássicos, para poder não passar vergonha aí, né? Deixe seu comentário aí, vai ser legal o seu comentário. Queria pedir vocês, antes de mais nada, que a gente está tendo like, a peça legal, mas temos muito poucos inscritos. Então eu queria pedir você que não é inscrito no canal, que se inscrevesse no canal. Não custa nada, está escrito aí essa partezinha aí embaixo, aí quando você entra no vídeo, está escrito inscrever-se. Se inscreve aí, aperta esse botãozinho aí. Depois que você apertar esse botãozinho, vai aparecer um sininho para você tocar nele, para tu receber as notificações do canal. Depois desse sininho, eu vou pedir você que deixe aquele like, continue deixando aquele like, vai ajudar muito, entendeu? Principalmente para o YouTube continuar divulgando os nossos trabalhos, né? Os nossos conteúdos, e a gente vai estar aí repassando para vocês a notícia fresquinha do Flamengo, tá? Eu me despeço de vocês agora, e qualquer apuração, qualquer novidade nos casos de Paquetá, de Michael, eu vou estar aqui trazendo para vocês. Valeu? Um abraço, bom dia.